E vamos começar por aqui hoje, como de costume, com a limpeza dessa pele. Vou utilizar o tônico da Nivea, que é uma opção aí muito boa e baratinha, por isso que eu gosto muito de estar utilizando ele sempre. A gente vai limpar a pele sem segredo algum, sobrancelha, olho, todo esse rosto para ele estar recebendo a nossa maquiagem. Pele devidamente limpa, agora a gente vai para hidratação. Vou utilizar hoje o hidratante da Embryolice, que é um hidratante um pouquinho mais pesado para peles um pouquinho mais secas, né? Como a gente tá nesse clima bem ressecado, as peles das clientes tendem a ficar assim também, até as peles que são mais oleosas. Então é sempre bom estar caprichando um pouquinho mais nessa hidratação. Vou fazer a aplicação com o pincelzinho Duo Fiber por todo o rosto e também abaixo dos olhos, que é muito importante. Agora a gente vai seguir a parte da hidratação, dessa vez nos lábios. Eu vou utilizar o Carmex, que é um balme, para hidratar também esses lábios, para que na hora que a gente for passar o batom, fique bem sedoso e bonito. Então, da mesma forma que a pele do rosto fica seca, a dos lábios também. Só passar sem segredo, que ele já vai hidratando enquanto a gente faz o restante. E agora a gente já vai vir com a nossa base. Hoje eu fiz uma misturinha bem inusitada. Utilizei a base da L'Oréal junto com a base da Francine nos tons mais claros. A base da Francine é uma base muito seca e a da L'Oréal é uma base um pouquinho mais fluida. Então misturando as duas dá um combo perfeito. A base não fica nem muito seca, nem muito emoliente. Ela é bem branquinha, então vocês têm que tomar muito cuidado ao maquiar clientes mais branquinhas assim. Tomar muito cuidado, principalmente com o subtom da pessoa, que normalmente são subtons mais rosados. No caso dela, até que não, ela é um pouquinho mais neutra, mais amareladinha. Então isso vai facilitar muito a nossa vida. Mas se for mais rosado, tem que fazer essa correção ou tem que achar uma base no subtom mais rosadinho também. Fiz a misturinha aqui na plaquetinha e a gente vai fazer a aplicação da mesma forma com o pincelzinho e posteriormente com a esponjinha. Como vocês podem ver, eu quase nunca aplico a base abaixo dos olhos, porque a gente já vai usar corretivo, então eu acho que pode ficar grosso demais, então eu sempre faço aplicação em todo o rosto da base, né, exceto abaixo dos olhos. E quando a gente passa essa base, na maioria dos casos, a gente tende a achar que não vai dar certo, mas quando a gente bate com a esponjinha, a gente percebe que ela vai fundindo bem. Então essa é a importância de ter uma esponjinha boa, macia, uma esponjinha úmida, no ponto certo realmente para dar o acabamento nessa pele. Camuflagem da pele feita, agora a gente vai para a área dos olhos. Vou utilizar hoje com vocês a paletinha da Atelier Paris para variar um pouco, a minha favorita da Kryolan, então eu trouxe ela. Vou utilizar um tom mais o tom da pele dela mesmo para cobrir as olheiras, para depois a gente iluminar. Sem diluir, eu só vou pegando e aplicando aqui abaixo dos olhos. O ideal nesse momento é que seja o tom da pele para um pouquinho mais escuro, para realmente camuflar. Se a gente vir com o corretivo mais claro aqui, como eu sempre falo, ele vai realçar. Não é essa a intenção. Aproveito o restante aqui, ó, da esponjinha e já camuflo um pouquinho aqui acima na pálpebra. Vou pegar um pouquinho desse corretivo também e fazer uma segunda aplicação aqui, uma segunda camada no nariz para deixar mais resistente.
Agora, antes de vir fazendo a iluminação, aplicar o blush como de costume eu faço aqui, a gente vai fazer um contorno cremoso. Então, primeiro eu camuflo toda essa pele para agora já vir contornando. De contorno, vou utilizar o bastão da Marisade, ele tem um tom assim intermediário, ótimo para peles mais branquinhas assim. Eu já vou vir aplicando e já esfumando. Pego já com o pincel, aqueço ele e já venho fazendo as marcações nos locais desejados. Lembrando que essas marcações elas não devem ser fortes demais, então depois eu vou vir até com a esponjinha aqui tirando o excesso pelo tom de pele. Então deixar aqui um contorno muito forte não vai ficar harmônico, sempre deixa ele mais sutil. Tô fazendo o contorno aqui nas laterais, na testa a gente vai fazer no queixo também. Então pego sempre nos ossinhos e dou batidinhas com arrastadinhas. Quando a gente terminar tudo, a gente vai vir com a esponjinha dando o acabamento final. Esponjinha sujinha de base, a gente vai dar batidinhas nas bordinhas para tirar toda a marcação ou excesso de produto que possa ter ficado. Já vamos fazer também o contorno do nariz, eu pego com um pincelzinho de olho um pouquinho menor e a gente começa fazendo a marcação aqui na pontinha do nariz para dar uma levantadinha e dessa marcação aqui a gente já vem para as laterais. Sempre com batidinhas para não arrancar o que tem embaixo. De começo fica um pouquinho mais marcadinho, mas já já a gente desmarca isso aqui. Fazer também um acabamento com a esponjinha nas laterais, no meio, para tirar o excesso. Mas mesmo assim ele vai ficar um pouquinho marcado, porque ele já vai desmarcar na hora que a gente vier com a iluminação. Vamos fazer também a aplicação de um blush cremoso, vou utilizar um mais rosadinho. Na verdade a gente vai utilizar essa paleta aqui para tudo a partir de agora. Então eu também já venho com o pincel, pego ele, tiro o possível excesso na mão e aí venho nas maçãzinhas. Sempre subindo para levantar o rosto. Agora a gente vai fazer a iluminação desse rosto. Eu vou utilizar dois corretivos líquidos, um vai ser da Ruby Kisses e o outro vai ser da Call Beauty, para fazer a misturinha perfeita para o que a gente deseja. Olha lá para cima, desmarca aqui primeiro. E a gente vem fazendo a aplicação. Trazendo aqui um pouquinho pro nariz, para já dar uma iluminada. Restinho da minha esponja já vem aqui embaixo do contorno para dar um realce. E agora a gente vai fazer uma iluminação também naqueles pontos de sempre, que é testa, queixo, nariz e boca. O da testa eu sempre trago pro nariz, porque eu sinto que se eu colocar direto no nariz, pode tirar tudo que tem embaixo e virar bagunça. Então eu só venho com o restinho mesmo. Agora a gente vai fazer a iluminação com o iluminador em pó nesse rosto molhado para dar uma aderência melhor e ele ficar mais bonito. É muito interessante também que você repare bem o tom de iluminador que você vai usar na pele branquinha. Tem que ser um iluminador mais branquinho. Dependendo se ele for mais douradinho ou uma cor mais forte, não vai dar certo.
Outra coisa também muito importante de se reparar é o tom do pó solto que você vai utilizar. Tem que ser o pó mais claro, se possível, mais rosadinho, um pó que não acrescente cor para não atrapalhar tudo que a gente já fez. Olha lá para cima, vamos desmarcar aqui embaixo para a gente iniciar a selagem desse rosto. É interessante que nesse momento você peça a sua cliente para continuar olhando, porque se ela olhar para baixo, pode ser que marque tudo de novo. E esponjinha de veludo e batidinhas para selar essa área. E agora a gente vai continuar selando esse rosto com a mesma batidinha, mesma esponjinha, né, e com as mesmas batidinhas. Aonde a gente não fez blush, contorno, é muito importante falar isso. Rostinho devidamente selado, agora a gente vai vir com o pincel tirando todo o excesso e aí sim você pode jogar um pouquinho acima da onde a gente já tinha feito, que aí vai selar e às vezes não tem nem necessidade de vir com outro contorno em pó, outro blush, por aí vai. Agora a gente vai começar a dar os acabamentos nessa pele. Então eu vou vir com um pozinho compacto, vou fazer aplicação em alguns pontos que eu acho que precisa de mais cobertura. A seguir eu vou vir com um contorninho em pó, intensificando também somente alguns pontos que necessitam. Então esses são os acabamentos que fazem toda a diferença no resultado final. De contorninho, a gente vai utilizar essa paletinha aqui da SP Colors, que ela é uma paletinha assim de tonzinhos bem claros e mais acinzentados, o que é super interessante para esse tom de pele, é que o contorno não seja tão quente. Eu vou intensificar bem pouquinho, só para não falar que a gente não fez. Agora eu vou vir com aquele mesmo iluminador que a gente aplicou na pele, com o mesmo pincel, em pouquinha quantidade, e vou aplicar abaixo dos olhos, bem aí em pouquinho, só para que fique um pouquinho mais acetinado. Porque tem que tomar muito cuidado e não é em todos os casos que vocês vão fazer isso. E a gente vai finalizar essa pele com uma bruma por todo o rosto para devolver o vício e colocar as coisas no lugar. Eu sempre gosto de finalizar assim. Pode fechar, tampa um pouquinho os olhos e borrifa. Vamos iniciar agora os olhos com corretivo por toda a pálpebra. E esse olho vai ser um olho bem simples, porém marcante. A gente não vai usar muita sombra escura, porém a gente vai deixar bem marcante no lápis preto, no delineado, que é algo que vai realçar muito a cor do olho dela. Por ela ter o contraste baixo, né, que ela tem o olho claro, a pele clara, o cabelo claro, se for para falar o correto mesmo, seria sempre maquiagens mais delicadas. Mas ela gosta de uma maquiagem mais marcante e eu também, então a gente vai fazer. Mas vocês vão ver que a sombra é bem simples, é mais o delineado mesmo. De sombra, ó, vou utilizar o mesmo contorno do rosto, vou utilizar esses dois tons, vou fazer aplicação por todo o olho, bem simples, um esfumado por todo o olho. Vim com o mais escuro, já vim fazendo a aplicação e depois esfumando com o mais claro.
Outra coisa muito interessante de se fazer quando se tem um olho claro, azul assim, e não quer que a maquiagem fique muito extravagante, mas gosta dela marcante, é utilizar tons de sombras mais frios, né? Que complementam a cor do olho dela. Se a gente utilizar muitos tons quentes, laranja, essas cores assim diferentes, vão chamar muita atenção, vai ficar lindo, mas vai chamar mais atenção. Então, quando a gente utiliza tonzinhos assim mais frios e mais sóbrios, mesmo ficando marcante, não fica tão cheguei, digamos assim, né? Então eu marquei com um tomzinho mais escuro e tô esfumando com um tom mais claro. Ó, o esfumado é tão simples que ele já tá pronto. Agora a gente vai começar a focar nos pretos, como eu falei pra vocês. Vamos utilizar o nosso melhor amigo BT Velvet e o pincelzinho B907 da Macrylan. E a gente vai começar já fazendo a parte de baixo desses olhos. Então ela vai olhar lá pra cima e a gente vai devagarzinho pintando lá dentro e borrando para fora. Só que aí a gente vai borrar bem pouquinho, quase nada, para focar mesmo na linha d'água. Então eu já tô passando lá dentro, borrando por fora. E aí percebam que a gente tá fazendo essa parte bem devagar, que o modelo tá com um pouco de sensibilidade. E isso é comum, é o que as clientes passam aqui todo dia praticamente. Então é muito importante que o maquiador tenha essa paciência, né? Porque se a gente for fazer correndo, ela vai lacrimejar e aí vai ser pior. Então é melhor fazer aos poucos do que ter que ficar consertando as lágrimas. E aí, depois da gente fazer a aplicação do preto, vamos vir com o contorno, né, que a gente utilizou em cima. Outro pincelzinho limpo desse, para fazer o acabamento aqui na bordinha. Esse tom, ele vai apagar um pouquinho a bordinha marcada do preto. Já aproveitando o BT Velvet, agora a gente vai puxar um delineado esfumado. E o interessante de puxar esse delineado é realmente depois de fazer a parte de baixo, porque a gente já vai puxar aqui, ó, ligando o que a gente já havia feito. Mesmo o pincelzinho, pegar bem o ruminho aqui mesmo da linha d'água e só puxar pra cima. Pode fechar. E aí depois que a gente fez isso que a gente vai ajeitando. Mas quando o delineado ele é esfumado, não precisa ficar perfeito, não. Pega também o outro pincelzinho limpo para ajudar a esfumar. E aí já vamos aproveitar e já fazer o delineado aqui em cima também, mais esfumadinho. É só aplicar rente aos cílios e fazer o vai e vem. E para fazer o acabamentinho no preto, assim como embaixo a gente fez, em cima a gente também vai utilizar o tomzinho de contorno com outro pincelzinho limpo, só para finalizar mesmo. Vou dar um acabamentinho com o pincel só sujinho de corretivo daquela hora que a gente usou. Só dar uma leve limpadinha aqui na bordinha desse delineado, para ele não ficar tão grossinho aqui na ponta. E aí você pode vir com a esponjinha e dar o acabamento. Agora a gente vai pegar aquele mesmo iluminador do rosto, a gente vai fazer um pontinho de luz aqui no cantinho interno, olha lá pra cima. E a gente também vai iluminar aqui abaixo das sobrancelhas. Com um pincelzinho bem fininho, a gente vai puxar, um leve puxadinho aqui na frente para complementar esse fox. Puxa lá de dentro, aí você vai fazer um tracinho. Agora a gente tem que fazer outro para deixar ele um pouquinho mais grossinho aqui em cima.
Vou pegar um pouquinho do pó compacto e dar o acabamento aqui onde a gente usou um pouquinho de corretivo e já um pouquinho abaixo dos olhos também. Já preparei os meus cílios aqui, vou utilizar também um cílio mais alongado para combinar com a maquiagem. Enquanto a colinha seca, a gente vai fazer a sobrancelha e a sobrancelha vai ser bem simples. A gente vai limpar a base que a gente aplicou sem querer e vai pentear com um gelzinho. Se tiver necessidade, a gente corrige em algum ponto específico. Então você pode pôr um pouquinho do tônico com tonete e aí vem tirando o excesso com muito cuidado para não ir na pele, né? E aí de gelzinho a gente vai utilizar o gelzinho da Alice Gontijo. Eu vou aplicar um pouquinho no dorso da minha mão mesma. E aí vou vir com um pincelzinho de escovinha da sobrancelha e pentear. Pentear tudo bagunçado primeiro. E agora a gente vai começar a organizar. Deixar ela levemente inclinada, nada demais. Para dar um ar de sobrancelha mais preenchida. E aí depois você pode vir com o próprio gelzinho e dar uma passada mais forte para ela grudar no local. Com a própria embalagem do gel. Já fiz a aplicação do cílio postiço pra gente não enrolar muito, vocês já estão cansadas de ver. E agora a gente vai fazer o acabamento com a máscara de cílios, a da T&G. A gente vai fazer a aplicação embaixo e em cima. Vamos finalizar agora e a gente vai usar aqui 3 itens, um lápis, um batom e um gloss para criar uma boca nude rosada linda. Esse lápis é da Ruby Kisses no tom nude, então ele dá tanto com nude rosado quanto com nude marrom. Pode fechar e aí a gente vai contornar sem segredo. Fazendo a aplicação do batom, esse batom é da Mari Maria, o nome dele é Ash. É um nude rosado mais claro, mais pêssego. E agora a gente vai fazer a aplicação do gloss, esse aqui é da Francine, ele é da linha dos Chili, sabe? E esse aqui é o Pink. A gente vai fazer a aplicação mais com batidinhas, para não virar uma lambreca isso tudo aqui. Então é muito importante tomar esse cuidado.